Então tá, pessoal, retornando aqui a nossa aula, então, vamos partir para olhar um exemplo aqui. Vou compartilhar com vocês aqui, então, tá? Vamos olhar um exemplo aqui, tá? Como é que é esse exercício? Pressão sanguínea é um dos indicadores de como os pacientes estão respondendo aos medicamentos para a hipertensão. Nesse estudo, 4 medicamentos foram utilizados. O resultado da redução de pressão nos pacientes estudados está tabulado abaixo, tá? Então, aqui a gente tem isso aqui. Até a letra A. Qual é a variável de resposta e qual o fator controlável e quantos níveis possui o fator controlável? Variável de resposta, o que que é? É o que cada número da tabela representa. Que, nesse caso, é a pressão sanguínea, é o que foi medido no experimento. A variável de resposta é o que foi medido no experimento. O fator controlável, por sua vez, é os diferentes a diferença entre um grupo e outro do experimento, tá? Então, o que são os fatores controláveis? É o tipo de medicamento. Ó, nesse estudo, 4 medicamentos foram utilizados. Então, variável resposta, queda na pressão, redução na pressão dos pacientes. Fator controlável, tipo de medicamento. E quantos níveis possui o fator controlável? 4 níveis. T1, T2, T3, T4. Tá? Existe diferença significativa entre os medicamentos, ou seja, o tipo de medicamento interfere na queda de pressão? É isso que nós vamos ter que ver com a nova. E a letra C, qual dos medicamentos é mais eficaz para a redução da pressão arterial? Tá? Então, vou parar aqui a compartilhamento da tela e eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Tá? Vocês têm lá, eu coloquei lá no Moodle, não sei se já abriram ou não, se não, sugiro que abram. Tem lá um arquivo Excel que é exemplo de aula medicamentos, tá? Ele deve estar assim como está o meu, tá? Ele deve estar assim como está o meu. Mas se não, podem acompanhar por aqui. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, o que a gente faz primeiro aqui? Primeiro de tudo, aqui está invertido um pouquinho a ordem, né? De como eu tinha colocado para vocês. Então, primeiro a gente vai fazer a nossa tabela, a nova, para responder a letra C, se existe diferença significativa ou não. Como é que a gente começa isso? Primeiro, de novo, calculando os totais de cada um dos grupos, tá? 100, 63, 47, 76. O N de cada um é a níveis fixos, tá? Então, é 4. E a média de cada um, a média desse aqui, ou esse dividido por esse, tá? Então, aqui está a média de cada um. Depois disso, a gente calcula o T2 pontos, que é a soma desses caras aqui, ó, 285, que por sua vez é igual à soma de todos esses aqui. Estão vendo os azuis aqui? 285, tá? O N maiúsculo, que é a soma desses caras aqui, ou N vezes K, tá? Que dá 16, ou seja, eu tenho 16 resultados aqui, né? 4 para cada grupo, tá? E aí, a partir daí, nós vamos começar a montar nossa tabela nova. A gente calcula o termo de correção, que é o quê? P2 pontos ao quadrado dividido por N. É o que está aqui, ó. Azul ao quadrado dividido por verde. P2 pontos ao quadrado por 16. A gente calculou o TC, tá? Aqui,
soma ao quadrado menos o TC, soma ao quadrado desses caras todos aqui, tá? Que é o quê? 27 ao quadrado, mais 26 ao quadrado, mais 21 ao quadrado, mais 26 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, e assim por diante, até chegar a 21 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, que é esse termo, menos o TC, 5.076. Chegamos nesse SQT aqui. O SQG é o quê? É esse total ao quadrado dividido por N, mais esse total ao quadrado, ó, o roxinho ao quadrado dividido por N, mais esse marrom ao quadrado dividido por N, mais esse verde claro ao quadrado dividido por N, menos o TC, tá? E o SQR, SQT menos SQG é o SQR. A gente passa isso para a tabela, para essa tabela aqui, tá? Entre grupos, que é a diferença entre os medicamentos e o residual. Graus de liberdade. O que é os graus de liberdade do grupo? É K menos 1. 4 menos 1, 3. Residual, N maiúsculo menos K. Ó, 16 menos 4, 12. E esse aqui, N maiúsculo menos 1. Tá? 16 menos 1, 15. Que tem que ser igual à soma desses dois. Média dos quadrados, como é que a gente faz? Isso dividido por isso, dá isso. Isso dividido por isso, dá isso. Ó, 388,69 dividido por 3, dá 129. E 8,775 dividido por 12, 7,31. Tá? O F, isso dividido por isso. MQG dividido por MQR. Tá? 17,72. Até aqui, exatamente igual à aula passada, tá? As outras aulas. Se a gente for lá na tabela, coluna 3, linha 12, eu vou ter o F tabelado 3,24. Tá bom, pessoal? Então, o meu F calculado é maior que o F tabelado. Opa, o que isso quer dizer? Olha, tem diferença. Ou seja, o medicamento, o tipo de medicamento, tem influência na pressão sanguínea. Ou, em outras palavras, não é tudo igual. Pelo menos um desses aqui é diferente dos outros. Ah, e qual é o melhor? Vamos olhar aqui. Se a gente olhar de cara para as médias, pessoal, sem fazer uma comparação múltipla de médias, nós vamos ver que esse aqui tende a ser melhor. Isso aqui é redução de pressão, tá? Esse aqui, ele reduz mais a pressão que os outros, certo? Esse aqui tende a ser pior. Mas será que tem diferença entre esses dois? Será que 25 e 19 não é a mesma coisa? Tá? É aí que entra a comparação múltipla de médias. Tá? Então, primeira coisa, o que a gente viu lá na aula de hoje? Primeiro passo é calcular o desvio padrão das médias. Como é que a gente faz isso? Raiz do MQG dividido por raiz do NC. Como o nosso N é níveis fixos, ou seja, são todos iguais, é raiz de MQG dividido por raiz de N, que é o que está aqui, ó. Raiz de MQG, H20, tá? Que é o azulzinho, dividido por raiz de N, que é 4. Isso nos dá 1,35. E o limite de decisão, por sua vez, pela fórmula, é 3 vezes esse valor aqui. Tá? 3 vezes esse cara aqui vai nos dar 4,056. Tá? O que é o terceiro passo? Terceiro passo, escrever as médias de cada um dos meus grupos de maneira crescente. Ou seja, o T3, remédio T3, 11,5, T2, 15,75, T4, 19, T1, 25. Então, aqui, essas médias aqui, eu só transcrevi para cá, tá? E agora, fazer a comparação entre elas. Então, vamos comparar esse cara com esse cara, ver se existe diferença entre esses dois. Como é que eu faço isso?
eu faço, como eu falei para vocês, o módulo deles, tá? Por isso que tem esse absoluto. Tá vendo aqui, ó? Eu poderia simplesmente fazer igual a esse menos esse, daria o valor negativo. Por que que o meu está positivo? Porque eu coloco um absoluto antes, tá? Se eu fizer essa mesma conta, escrevendo aqui, ó, absoluto na frente, o valor que é menos 4,25 vai passar para 4,25. Tá ok, gurizada? Ó, se eu tiro o absoluto, se eu boto o absoluto, tá? Então, é assim que a gente calcula o módulo. Então, esse menos esse deu 4,25. 4,25 é maior ou menor que 4,05? É maior. Ou seja, existe diferença significativa entre esses dois caras. Eles não são iguais sob o ponto de vista estatístico. Eles são diferentes sob o ponto de vista estatístico. Tá? Então, se eu estou procurando o medicamento que mais reduz a pressão, esse cara aqui já não vai ser. Tá? Não adianta nem eu comparar ele com esse cara e nem eu comparar com esse. Se ele já é diferente desse, obviamente ele vai ser diferente dos outros. Tá? T2 comparado com o T4. Remédio T2 com o T4. Então, é 15,75 menos 19. Isso, ó, absoluto ali, tá? Isso me deu 3,25. 3,25 é menor do que 4,05. Tá, pessoal? É menor que 4,05. Ou seja, não existe diferença significativa entre esses dois caras. Eles são a mesma coisa. Eu usar o T4 ou o T2 dá na mesma. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Olha, sob o ponto de vista estatístico, para esse problema em si, o 19 e o 15,75 são a mesma coisa. Eles são o mesmo número. De novo, vou repetir. Sob o ponto de vista estatístico, para esse problema em si, com esses dados, 19 ou 15,75 não tem diferença nenhuma. Eles são a mesma coisa. Ou seja, o medicamento teve estatisticamente o mesmo efeito nos pacientes. Tá? E agora vamos comparar esses caras aqui, 19 com 25, T4 com T1. Tá? A diferença entre eles dá 6. 6 é maior do que o meu limite de decisão, ou seja, tem diferença entre esses dois caras aqui. Tá? O que é o último passo? O último passo é a gente analisar. Ou seja, esse cara aqui tem uma barrinha assim, né? Esses dois aqui são iguais, certo? Então não tem diferença nenhuma entre o T2 e o T4, tá? E esse aqui também é diferente dos dois, tá, pessoal? Ou seja, para a gente responder a pergunta, qual o remédio que é melhor para diminuir a pressão, o T1, ele diminui mais a pressão, ele diminui 25. O T3 diminui 11,5. Tá? Então, com as informações que a gente tem, a gente pode dizer, olha, o T1 é melhor. Ele é o que mais diminui a pressão. Tá? Mas daqui a pouco poderiam ter outras informações. Por exemplo, o medicamento T1 está em falta. E o medicamento T4 custa 5 vezes mais do que o T2. Vocês são lá administradores lá de uma cidade, secretário de saúde da cidade. Tu vai ter condições técnicas de dizer, olha, eu mandei comprar o remédio T2 porque ele é mais barato e estatisticamente é igual ao T4. É para isso que serve essa ferramenta, para vocês poderem julgar, utilizar essa ferramenta para julgamentos, para extraírem informações que vão ser relevantes. Claro, aqui o problema só perguntou o seguinte, ó, se vocês olharem lá nos slides de vocês, o problema só perguntou o seguinte:
Qual medicamento é mais eficaz para a redução de pressão arterial? Olha, o mais eficaz é o T1, ponto final, tá? Mas se tivesse mais dados, sairiam desta forma aí, tá? Perguntas, pessoal? Eu vou fazer com vocês mais um exemplinho aqui, tá? Que eu também coloquei lá no Moodle, que é um exemplo de anéis de vedação, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui no Moodle como é que eu chamei esse exemplo aqui. Exemplo aula medicamentos. Ah, não, eu não postei esse no Moodle. Mas eu vou fazer com vocês. E aí eu posto lá a resolução deles, tá? Ficaram com alguma dúvida com relação a isso aqui? Não, né? Barbada? Barbada. Tá? Então, deixa eu pegar mais um exemplo aqui, compartilhar com vocês. Tá? Precisa definir qual é o melhor modelo de peça, anel de vedação de um cilindro hidráulico. São testados 3 modelos de anéis. Os números representam quantos meses os anéis trabalharam sem deformar. Os anéis das 3 marcas possuem preços comparáveis. Tá? Com base nessas informações, pergunta: qual a variável de resposta e qual o fator controlável? Barbada, né, pessoal? Variável resposta é vida útil do anel. Ou o número de meses que ele trabalha sem deformar. Aqui, ó, os números da tabela representam quantos meses os anéis trabalham sem deformar. Vida útil do anel em meses, tá? É sempre o que foi medido no experimento. Olha, no experimento eu medi quantos meses os anéis trabalham sem deformar. E o que é o fator controlável? É a marca do anel, né? Ó, são testados 3 modelos. Fator controlável, modelo, anel. Tá? Barbada até aqui, né? Nada diferente do que vocês tinham feito. Certo? Quantos níveis possui o fator controlável? Se o fator controlável é o modelo, né, o 1, 2 e 3. Possui 3 níveis. Logo, K igual a 3. Tá? Barbada também. Agora, pessoal, existe diferença significativa entre as 3 marcas? Para isso, a gente vai ter que calcular o F e comparar com o F tabelado. Tá? Então, primeira coisa, o que a gente faz? Totais. Opa! Deu um problema aqui. Está fora de prumo. Não tem problema. Tá? Primeiro a gente calcula os totais. O N, o número de repetição, foi feito 3 repetições para cada marca. Tá? E calcula a média de cada marca. Anel 1, anel 2 e anel 3. Tá? O total geral, que é o T2 pontos. Tá? T2 pontos é o total geral, que é a soma desses 3 caras aqui. O N maiúsculo, a soma desses 3 aqui. Tá? E a média das médias. Então, o TC, quanto é que vai ser o TC? Vai ser igual ao T2 pontos ao quadrado. Se vocês pegarem lá na fórmula, vai ser isso aqui, dividido pelo N maiúsculo. Tá? O SQT, deixa eu até puxar a fórmula aqui para vocês, só um pouquinho.
Só um minutinho aí, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Eu estou com as fórmulas de cabeça aqui. É só para a gente fazer mais... ficar mais tranquilo aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Aqui. Voltei para a tela aí? Sim, né? Tá? Então, o TC, T2 pontos ao quadrado, dividido pelo N maiúsculo. O SQT é aquilo lá. Esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tá? Então, é soma quad desses caras todos aqui, menos o TC. SQG é esse cara ao quadrado, dividido por esse, mais esse cara ao quadrado, dividido por esse, mais esse cara ao quadrado, dividido por esse, tudo isso menos o TC. Tá? Fiz aqui esta fórmula aqui. Tá? Fiz esta fórmula ali. E o SQR é o SQT, menos o SQG. Tá? Agora aqui é só colocar na tabela. Então, fiz essas formuletinhas aqui. Tá? SQG do grupo, SQR residual e o SQT tem que ser a soma dos dois. Graus de liberdade. Qual é a formulinha dos graus de liberdade? Opa. Formulinha dos graus de liberdade. Entre os grupos, K menos 1 igual K, que é 3, menos 1. 2. N menos K. N maiúsculo menos K. 3 igual a N menos 1, N menos 1. 8, que é a soma desses dois. Média dos quadrados, isso dividido por isso dá isso. Então, vamos lá. Isso dividido por isso dá aquilo. Isso dividido por isso dá isso. Isso dividido por isso dá isso. E o teste F, MQG por MQR. MQG por MQR. Ou seja, isso dividido por isso. Tá? 17,74. E o F da tabela? E o F tabelado? Nós temos que ir lá na tabela, ver a coluna 2, linha 6. Por que coluna 2? Porque é os graus de liberdade do numerador de F e a linha os graus de liberdade do denominador. Então, linha 2, coluna 6. Vamos olhar lá. Tá? Coluna 2, linha 6, 5,14. Tá? Só um pouquinho aí, gurizada. Tá, é isso aí. Eu achei que eu não estava gravando, me deu até um frio na barriga. 5,14. Tá? Ou seja, F calculado
é maior que o F tabelado. O que isso quer dizer para a gente? O que isso quer nos dizer? Quem responde? Eu mesmo? Posso responder. Isso quer dizer que existe efeito significativo da marca de anel sobre a vida útil. Ah, o que isso quer dizer em outras palavras? Vírgula. Ou seja, algum anel é mais durável do que os outros. Ou os três são diferentes entre si também. Tá? Então, é isso que o problema está nos dizendo até aqui. Agora nós vamos fazer a comparação múltipla de médias. Nós vamos calcular o SY. O que é o SY e o limite de decisão? O que são esses dois caras que a gente viu na aula de hoje? Deixa eu lá pegar com vocês as fórmulas deles. SY e limite de decisão. Vamos ver se eu vou conseguir botar aqui. Ah, saiu num quadro só. Mas tá, tudo bem. Ó, o SY é o quê? Raiz de MQR dividido por raiz de NC. De novo, o NC seria a média do N. Olha aqui, ó. Só que como o nosso N é igual a níveis fixos, a média vai ser sempre igual a N, tá? Então, isso aqui vai ser igual a raiz desse cara aqui, MQR, tá? Raiz de MQR, dividido por raiz do NC, que vai ser igual ao N, tá? Tá aqui o meu desvio padrão das médias, tá? E o limite de decisão, 3 vezes o SY. 3 vezes o limite de decisão, o desvio padrão, tá? Todo mundo até aqui? Todo mundo comigo até aqui? Vamos voltar aqui. Então, passo 1, desvio padrão das médias, calculamos. Passo 2, limite de decisão. O que a gente viu na aula de hoje? Passo 3, escrever as médias em ordem crescente e comparar uma com a outra. E, se a diferença for maior que o limite de decisão, existe diferença significativa. Se for menor, não existe. Vamos lá, então. Escrever elas em ordem crescente. Quem é maior? A menor. 3, 2 e 1, né? Então, isso aqui vai ser mais ou menos assim, ó, em ordem crescente. Concordam? É bom quando todo mundo responde junto, assim, animado. Tá? Tá aqui em ordem Sim, crescente. isso aí, professor. Pô, Ale, muito bom. Pode dar. Vamos lá. Então, nós vamos comparar o Y3, que seria o anel 3, com o Y2, que é o anel 2. E em módulo, né, pessoal? Então, absoluto, esse cara menos esse cara. 4,33. Olha, 4,33 é maior que 2,51. 4,33 é maior
do que 2,51. Logo, existe diferença significativa. Ô, droga. Existe diferença significativa. Tá? Ou seja, entre o 3 e o 2, o que dura mais é o 2. Concordam? Sim, né? O que dura mais é o 2. Então, vale eu comparar o 3 com 1? Não precisa, né? Eu já vou comparar o y2 com o y1. Ver se tem diferença também. Então, vai ser absoluto, esse cara aqui, menos esse aqui. Opa, 2,66. Ah, por detalhe, deu maior do que o limite de decisão. Tá? Também existe diferença significativa entre esse cara aqui. Certo, gurizada? Então, se existe diferença significativa, qual é a resposta para a minha pergunta aqui? Defina qual marca é a que trabalha mais tempo sem deformar. Olha, a marca que trabalha mais tempo sem deformar é a marca 1, anel 1. Anel 1. Tá? Então, recapitulando aqui. Aqui deu bem próximo, mas limite de decisão é limite de decisão. Tá? Se deu maior, deu maior. Não interessa se é um pouquinho ou muito. Tá? Deu maior, existe diferença significativa entre esses caras aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? A gente tem aí mais 3 minutos. Se tiver alguma dúvida, eu volto aí num exercício. Estamos vivos. Eu entendi também. Tranquilo? É tranquilo, né? É continha simples aí. Tá? Então, pessoal, assim, ó, eu deixei lá para vocês o seguinte exercício. Até vou abrir aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho, antes que o Zoom nos derrube. Tá? Eu deixei lá no Moodle esse exercício aqui para vocês entregarem. Só que esse exercício, vocês vão dizer, olha, mas eu já fizemos esse exercício, só que vocês fizeram até a letra C, até a nova. E eu coloquei a letra D, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem aquele mesmo arquivo que vocês responderam, até a letra C não vai mudar, não deve mudar, se fizeram correto, mas se quiserem fazer de novo, não tem problema, pode fazer de novo. E façam a letra D, tá? Façam a letra D, que é essa comparação múltipla de média aqui, tá? Tanto na questão 1 quanto na questão 2. Por favor, pessoal, coloquem os nomes aqui. Tá? Então, eu estou interessado na letra D, até a letra C é a mesma coisa. Podem copiar aquele arquivo de vocês e colocar a letra D ali. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Não sei se vocês querem começar a fazer os exercícios e eu fico aqui na sala, querem ir fazendo e colocando por e-mail. Vou colocar meu e-mail de novo aqui. Tá aqui no chat. Abriu a atividade do Google, né? Sim. Para colocar ele? Tá, beleza. Não, colocar lá então. Como é que é? Não, eu vou colocar direto lá então. Tem uma atividade da aula de hoje, né? Então, a da aula passada já era para ter sido entregue, tá? E a da aula de hoje seria a letra D de cada um dos exercícios. Eu coloquei aqui para vocês o meu e-mail, meu telefone, aí se alguém tiver dúvida pode mandar o WhatsApp aí,
A gente tem mais um minutinho de aula. Se vocês quiserem começar os exercícios, eu entro de novo na sala aí, tá por vocês. Ou se não, podem ir fazendo aí, mandem dúvidas por e-mail. O que vocês preferem? Por mim não precisa ficar aí, professor. Então, por vocês. Então, assim, qualquer coisa, me mandem o WhatsApp, me mandem por e-mail aí as dúvidas, tá? Que eu, se não respondo na hora, uns instantezinhos depois. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de vocês aí. Espero que estejam todos bem. E vamos ver que já estamos começando a ver a luz no fim do túnel aí, né? Desse negócio das nossas aulas aí. Parece que já saiu algumas coisas. Não tenho muita informação para dar para vocês, mas em breve teremos informações aí. Tá bom, gurizada?